unidos num só pensamento, unidos num só coração. Mais uma vez, somos gratos por estarmos aqui reunidos para a continuidade do nosso estudo, na esperança de estarmos evoluindo, de estarmos no caminho certo, ajudado pela espiritualidade amiga e com toda a proteção de Deus. Agradecemos a Deus por essa nossa inteligência, pelos nossos orientadores e pela espiritualidade que os apoiam, que os inspiram. Somos gratos pela nossa saúde e por mais uma vez podermos estar aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom estudo para todos nós. Então, vamos continuar na tela aqui. Eu vou abrir a apresentação, que eu botei em PDF já. Estamos na Gênese, a orografia geral. Paramos no slide 19. Vamos para o 20, a criação primeira. Okay? Aqui tem algumas imagens que a Ju colocou e tem as partes aqui, para a gente poder ir lendo. Então, está no item 12, né? Depois da criação primeira. Aqui. Então, vamos lá. Porque são novos, podem interromper a hora que quiserem para fazer um comentário, para comentarem. Ou se tiverem alguma dúvida, está valendo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler. Após ter considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. 13. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição de eternidade com o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto a eternidade é essencialmente uma, imóvel e permanente, e não é suscetível a nenhuma medida de duração, compreenderemos que ela não há começo nem fim. Deixa eu mostrar isso aqui, que fica melhor. Deus existe desde toda a eternidade. Não, quer dizer, é bem complicado para a gente entender o conceito de infinito, que sal de eternidade, né? Mas vamos nos esforçar para a gente chegar perto. Não se pode imaginá-lo inativo e infecundo desde toda a eternidade, né? Então, Deus não apareceu para trabalhar quando criou a gente, né? Então, acho que ele já fazia um monte de coisa antes. 15. O começo absoluto de todas as coisas remonta ao Criador. Inicialmente, aqui é a primeira vez que ele aborda a questão do fluido cósmico, tá, pessoal? Depois ele vai resolver essa questão lá no final da Gênesis. E aí já ele não cita o fluido vital aqui, tá? Inicialmente, o fluido cósmico fez nascer turbilhões de matéria nebulosa que, modificadas ao infinito, deram origem em todas as regiões do cosmos aos diversos centros de criação simultânea ou sucessivas. Só para lembrar, né, alguns são novos aí, a gente lembrou, esse capítulo é um capítulo que foi Galileu que entregou para a gente, né? Tem dois artigos na Revista Espírita que apresentam as comunicações de Galileu, o Camille Flammarion. A gente colocou lá no grupo os dois artigos, né?
E Kardec, a gente tem que lembrar sempre que a parte da ciência de Kardec, ela não veio dos espíritos. Os espíritos não nos trouxeram nada, ela veio do homem, entendeu? Dos espíritos encarnados, da evolução que eles têm. Somente com essa evolução que a gente consegue, os espíritos conseguem nos trazer alguma coisa. A gente faz a gente vai descobrindo e eles vão trazendo para a gente, confirmando as coisas, tá? Então, isso evoluiu, mudou muita coisa, né? Na ciência. Então, tem coisas que a gente vai ver nos próximos capítulos, não só nesse, que com certeza a gente já sabe muito mais, que não é desse jeito, a ciência evoluiu e mudou, né? Só para lembrar isso daí, para ficar bem claro, na hora que a gente está estudando isso aqui. Destes centros, alguns em menor número e mais ricos em princípios e forças atuantes, logo iniciaram sua vida astral próprias. Outros cresceram lentamente ou se subdividiram. Devemos nos conscientizar de que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. O espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. As nebulosas que distinguimos com dificuldade na profundidade do céu são aglomerações de sóis em vias de formação. Outras são via-lácteas de mundos habitados, mostrando a grandeza do universo, né? Um exemplo, nebulosa de Órion. Ou então a nebulosa de Hélix. Só para você ter uma ideia, né? Quer dizer, se você, a olho nu a gente nem consegue enxergar direito. Com o telescópio é isso que você vê. Então, essa daqui é a do... Como é que é o nome esse? Me fugiu o nome agora. Lá na frente tem. O Hubble? Hein? Do Hubble? Não, essa aqui é uma nebulosa. A próxima é da borboleta, quer ver? Não, é do caranguejo, nebulosa do caranguejo. E essa é a nebulosa da borboleta. São alguns exemplos de algumas nebulosas que a gente viu de longe, né? Isso aí deve ser foto do Hubble. Mas aquela lá eu esqueci. Na frente eu acho que cita ela. Assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, da mesma forma estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e posteriores. Que a criação universal não é apenas para nós, e que não podemos aplicar esse conceito à formação isolada de nosso pequeno globo. A criação universal, 17. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todo o universo, que estendem sua magnificência diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, se difunde entre os espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que preenche o universo não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e atua sobre cada mundo. É importante compenetrarmos na noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não apenas nas leis que garantem a estabilidade dos corpos celestes, mas também no princípio vital universal, que forma as gerações espontâneas em cada mundo, à medida que apresentem as condições da existência sucessiva dos seres. E quando soa a hora da aparição dos filhos da vida, durante o período criador. Isso aqui é toda uma contraposição àquela visão religiosa da época, né? O mundo foi em 7 dias e tudo mais. E por aí vai, avançando alguns conceitos
Aí esse é Galileu falando, tá? Não é Kardec. Mas até aqui temos silenciado sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre suas destinações, segundo as augustas prescrições do Senhor. Eu só posso dar um ensinamento bem limitado sobre o modo de criação dos espíritos. Galileu falando aí. O espírito só chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência. Os seus altos destinos, após ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte o augusto sinal que o espírito toma seu lugar entre as humanidades. Os sóis e os planetas. 20. Condensando-se a matéria cósmica em forma de nebulosa, animada das leis universais que regem a matéria, adquiriu a forma esferoide. A gravitação de todas as zonas moleculares em direção ao centro produziu um movimento circular, modificando a esfera até atingir a forma lenticular. 21. Surgiram as forças centrípeta e centrífuga. A primeira tendendo a reunir todas as partes do centro, a segunda tendendo a afastá-las. Né? Predominando a força centrífuga, ocorreu o desligamento de parte da massa nebulosa, formando um anel, do qual resultou nova massa esferoide, que passou a executar movimentos de translação em torno da massa central, além de rotação em torno do próprio centro. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Porém, como o calor primitivo, desenvolvido por seus movimentos diversos, diminuiu pela extrema lentidão, este fenômeno produziu-se muitas vezes, durante um longo período, até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para opor uma resistência às modificações de forma e lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central, saindo dela. Cada um desses mundos, formados como um mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos, que a partir de então gravitarão em torno dele. Do mesmo modo que ele, com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência e vida. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que dependente do seu astro gerador. Os planetas, portanto, são formados de massa de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga, e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica. A primeira foto aí, quem sabe onde é que está a Terra? O Sol para frente ou é a Terra? É ali a terceira ou quarta. É que aqui não aparece Mercúrio, né? Não, muito pouco, parece muito pequenininho. E aí as dimensões são aproximadamente essas, né? Ou seja, o Sol, o tamanho do Sol perante os outros astros, e olha que tem astro muito maior que a gente, né? Isso falando só do nosso sistema solar. Para a gente começar a ter uma dimensão interessante aqui do universo, né? Quem viu o filme lá que a gente propôs, é bem interessante você olhar a dimensão do universo, que o professor mostra lá. Os satélites. Antes que as massas planetárias tivessem atingido um grau de resfriamento suficiente para se solidificarem, massas menores destacaram-se da região equatorial de alguns deles.
região na qual a força centrífuga é maior e, em consequência das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do astro que o gerou. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua. Hoje existe uma teoria, né, muito forte que os cientistas estão trabalhando, diz que já encontraram evidências disso, de que houve a Lua não foi um desprendimento da Terra, mas um grande asteroide que se e quebrou um pedaço da Terra que passou a circular, a ser a Lua, entendeu? Então, a Lua veio da gente mesmo, mas por causa de um grande choque, né? No caso específico da Lua, as leis e as forças que presidiram o seu nascimento lhe imprimiram a forma ovoide, fazendo com que as partes mais densas se concentrassem no lado voltado para a Terra. O centro de gravidade, deslocado para a parte inferior, faz com que a Lua apresente a parte inferior sempre a mesma face da Terra. O lado escuro e o lado... Né? Teoria atual. A teoria mais aceita atualmente é que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte de seu núcleo se perdeu. Cometas são astros errantes resultantes da aplicação pela natureza da lei de variedade, destinados a explorar os impérios solares. Durante seu caminho, enriquecem-se às vezes de fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, absorvendo assim os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Deixar aos cometas o papel modesto de astros errantes, esses corpos celestes são muito diferentes dos corpos planetários, porque não possuem o destino de servir para humanidades. Se seguíssemos pelo pensamento, transporíamos essa extensão de matéria etérea que separa o Sol das estrelas. Lá encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que funcionam em distâncias que mesmo a imaginação mais fecunda mal pode conceber. Né? Ou seja, as leis divinas da natureza estão em todo lugar no universo. Não há lugar sobre as quais elas não existam, né? Nas quais elas não existam. Nós que seguimos o cometa pelo pensamento até regiões desconhecidas, encontraremos uma nova nação, a qual as observações terrestres não podem encontrar inimagináveis para os espíritos que habitam a Terra. Somos oriundos do mundo astral, desse mundo resplandecente de imensos sóis, que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do jardim magnífico da criação. Só depois de termos chegado de lá, saberemos o que é a Terra. A Via Láctea. Durante as belas noites, pode-se distinguir essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, que os antigos tinham denominado Via Láctea, por causa da sua aparência leitosa. Este esplendor tem sido exaustivamente investigado pelas lentes do telescópio. As investigações têm levado ao conhecimento de sua natureza e revelado que ali existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que ilumina a nossa Terra. É um pouquinho de nada no meio dessa brincadeira toda aí, né? A foto da Via Láctea aí, tradicional. É interessante que a gente não vê isso na cidade, né? Você só vê isso no meio do mar. Isso foi escrito na época deles lá, né? No século XIX, quando o céu tinha estrelas, né? Não, mas o céu tem estrelas, só que na cidade você não tem estrelas. Só que a gente não vê. Vai para uma fazenda que você vê, garanto. Ah, mas é muito pouco.
Não, você vê, é impressionante, é impressionante. É a coisa mais deslumbrante. Porque a luz das cidades atrapalha um pouco. Ofusca completamente. Tem que ir para o completamente. Eu já tive chance de ver no meio do mato, no escuro total, no breu total, numa noite clara. Olha, é uma imagem inesquecível. Você olhar para o céu e ver as estrelas. Não tem nada a ver com esse céu que a gente vê aqui. É impressionante. Eu morei em chácara até 3 anos atrás e fazia questão de deitar no chão. É bem isso mesmo. Casa para ficar olhando no céu. É perfeito. É isso aqui, ó. Essa imagem é maravilhosa. Essa imagem mesmo. O dia que você ver, você não vai esquecer mais. Nunca. Impressionante. Fala, meu Deus, não sabe, nunca vi tanta estrela na minha vida. Várias coisas mesmo, mas nenhuma luz. Breu total e noite clara, né? Noite clara e breu total. É legal pra caramba. A Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de mundos radiantes que compõem a Via Láctea. Podemos avaliar a exiguidade do domínio solar em consequência, o escasso valor de nossa pequena Terra. Será dela, então, se considerarmos os seres que a povoam, né? Escasso valor porque nossas constatações se aplicam não somente à extensão material, mas também, sobretudo, ao estado moral em que se acham como morada e a posição que ocupam na hierarquia universal dos seres. Aí é uma noção de proporção do que somos nós na Via Láctea. Deus do céu, né? A gente é um pontinho ali no canto, na borda, numa das bordas, a gente é um cantinho ali. A criação aí se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando ao redor do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam as manifestações da vida e da inteligência. A Terra é quase nada no sistema solar, que ele é quase nada na Via Láctea. E esta é pouca coisa ou quase nada na universalidade das nebulosas. E essa universalidade é muito pouco no meio do imenso infinito. Só então começamos a compreender o que é o globo terrestre. E a gente aqui na Terra se achando, né? E eu achava que Deus era brasileiro e, pior, flamenguista. Achava, mas pelo jeito eu acho que ele não está muito aí pro Flamengo ultimamente, não, entendeu? E acho que também não é nenhum brasileiro. São Paulinho essa semana, esse mês. Ele não tem tido muito tempo ultimamente para olhar para a gente, não, com tanta gente para cuidar. E vamos olhar. Né? Quer dizer, é uma limitação muito grande que a gente faz da visão de Deus, né? Essa visão, né? Que o Deus é semelhante a nós, não tem nada a ver. Né? Até porque se ele fosse semelhante a alguém, é mais fácil que ele seja semelhante a outros seres, né? Do que a gente. A Terra é quase nada no sistema solar. E compreender que o globo terrestre é uma poeira maior que a gente, né? A grandiosidade da obra de Deus. As estrelas fixas. As estrelas denominadas fixas, que constelam nos 2 hemisférios do firmamento, não estão isentas da atração exterior. Pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra, senão a grande nebulosa, da qual fazemos parte e cuja região equatorial, projetada no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Percebam que a gente não enxerga toda ela, né? Enxerga um pedacinho dela. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente, umas sobre as outras. E a gravitação universal as reúne todas em uma mesma família. Esses diversos sóis, como o nosso, estão rodeados, na maioria, de mundos secundários,
que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida de nosso sistema planetário. Uns, como Sírius, são milhares de vezes mais grandiosos em dimensões e em riquezas que o nosso, e o papel que desempenham no universo é mais importante. Também estão rodeados por planetas em maior número e bem superiores aos nossos. Aí você tem aqui, né, uma proporção. Aqui na pontinha, tá vendo? O menorzinho aqui da foto de cima, tá vendo? Depois do branco, é nós, ó. Olha nós na fita aí, ó. Depois é Sírius. Olha o Sírius aqui, ó. O branquinho. Depois é Pollux. Ainda tem o Arcturus. O Arcturus é mandão, né? O cara manda mesmo, né? Olha o tamanho, olha a diferença do nosso Sol para o Arcturus. Só para dar uma dimensão do tamanho do sistema solar que existe aí fora. Né? Eu já desisti de pensar que Deus é flamenguista. Essa altura do campeonato, acho que não é. Vamos ver se ele é brasileiro, né? Nossa localização na Via Láctea. Aqui você tem o centro da Via Láctea. Aqui, se você olhar com muita atenção aqui embaixo, você tem Sírius e o Sol do ladinho de Sírius. Olha nós ali, o sistema solar ali. E lá atrás, longe para Dedé, tem uma galáxia vizinha. Bobagem, coisa pouca. Uma outra galáxia semelhante à nossa. Uma qualquer aí, anã, inclusive. É uma galáxia anã, tá? É das pequenininhas. Né? E nós aqui achando, né? Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas e das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa, que a visão dos mais poderosos telescópios podem apenas atravessar. As concepções mais ousadas da imaginação só conseguem avaliar. Nebulosa que não é mais que uma unidade no conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral. E tem várias delas, né? São várias das nebulosas aqui, né? O grande que se desdobra ante nossos olhos seria a visão real, imensa e plena da vida etérea, que engloba em seu imenso conjunto a visão infinita do Criador. Mas só temos falado até aqui de uma nebulosa cujos milhões de sóis e terras habitadas formam apenas uma ilha no arquipélago infinito. Falando de milhões de anos-luz ainda. Os desertos do espaço. Um deserto imenso, sem limites, estende-se além da aglomeração de estrelas. Cada nebulosa encontra-se afastada das outras, todas envolvidas por um deserto sideral de extensão inimaginável. Este deserto celeste que envolve nosso universo sideral e que parece estender-se como se fosse o mais longínquo final de nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito de Deus, que, para além dos céus de nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Sucessão eterna dos mundos. 48. Uma só lei primordial e geral foi dada ao universo, a fim de assegurar a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível a nossos sentidos, por diversas ações particulares que nós denominamos forças diretrizes da natureza. A harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. A gente viu lá no começo, na aula passada, vocês não viram as imagens, né? A gente viu lá como o espaço é extenso, né? Aquela história que, se a gente viajasse a anos-luz, em poucos segundos a gente não veria mais a Terra. Né? E aí agora a gente está vendo como o tempo é infinito, a eternidade. Né? Quer dizer, é incomensurável essas medidas. E esses são os números que Deus trabalha, né? Para a gente não esquecer disso.
São os números que Deus usa para trabalhar. E as leis dele estão presentes estavelmente iguais em todos os lugares. Né? Elas valem para todo lugar. Não há lugar no universo que ela não vale. Origem primeira das primitivas aglomerações de substâncias cósmicas, notaremos que, desde então, sob o império dessa lei, a matéria sofreu transformações necessárias, que a levaram do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das forças diversas nascidas dessa lei, ela percorreu a escala de suas evoluções periódicas. Houve uma evolução da própria Terra, né? Já sabemos que essas leis regem a origem do cosmos. O que importa saber agora é se elas também regem a destruição dos astros. Porque a morte não é somente uma metamorfose do ser vivo, mas, além disso, uma transformação da matéria inanimada. Se é verdade dizer, no sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, ao mesmo tempo é exato afirmar que a substância deve passar necessariamente pelas transformações inerentes à sua constituição. Eis um mundo que, desde seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que sua organização especial lhe permitiu percorrer. O foco interior de sua existência se extinguiu. Seus elementos próprios perderam sua virtude inicial. Fenômenos de sua natureza que requeriam, para serem produzidos, a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo, agora já não podem produzir-se, porque a alavanca da sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Será que essa Terra extinta e sem vida continuará orbitando no espaço celeste sem nenhuma finalidade? As mesmas leis que a elevaram acima do caos e a premiaram com os esplendores da vida, que a governam durante os séculos, vão também presidir a degradação de seus elementos constitutivos, para restituí-los ao laboratório, de onde o poder criador tira incessantemente as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão voltar a essa massa comum do éter, para se assimilar a outros corpos ou regenerar outros sóis. Essa morte não será um acontecimento inútil, nem para essa terra, nem para suas irmãs. Ela renovará em outras regiões criações de natureza diferente. E lá, onde os sistemas de mundo terão desaparecido, renascerá em breve outro canteiro de flores mais brilhantes. A eternidade real e efetiva do universo está assegurada, desse modo, pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. E quando esses períodos de nossa imortalidade tiverem passado sobre nossa cabeça, quando a história atual da Terra nos parece como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando tivermos habitado durante séculos incontáveis esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras idades tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, então teremos adiante a sucessão ilimitada dos mundos, e, por perspectiva, a imóvel eternidade. A vida universal. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Que os mundos sejam a estada de seres que os contemplam e que descobrem neles, sob seus véus, o poder e a sabedoria daquele que os formou. Isso sabemos. Mas se as almas que as povoam são solidárias, é o que importa saber. Essa ideia eminentemente acertada da criação é preciso juntar a da humanidade solidária,
É nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. E a esses mundos foram confiados os laços de uma fraternidade que ainda não está ao alcance de seus entendimentos. Esses astros que se harmonizam nos seus vastos sistemas estão habitados por inteligências de que não são seres desconhecidos uns dos outros, mas seres que levam em sua fronte os sinais do mesmo destino que hão de se encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e que se encontrarão de novo conforme suas mútuas simpatias. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como modelo primitivo e último da perfeição espiritual. A ciência. A inteligência... Esse trecho foi suprimido. Os itens 58 a 60 foram suprimidos na adulteração. Verdade. O que será, né? A gente tem aqui uma suspeita, porque tem um trecho em que Kardec fala, neste último século, sobretudo, o método experimental, o único verdadeiramente científico, foi posto em prática nas ciências naturais e, com a sua ajuda, o homem deixou aos poucos o pré-julgamento da antiga escola e das teorias especulativas para manter-se no campo da observação, cultivando-a com atenção e inteligência. Então, isso é o processo que o Espiritismo faz também, assim como a ciência superou e explicou algumas das ideias que estavam na Bíblia, né, com relação a dogmas de diversos tipos. O Espiritismo faz a mesma coisa, revelando as leis, né, e superando também os dogmas com relação aos aspectos morais. Então, isso possivelmente incomodou os adulteradores. É de 58 a 60 ou 58 e 60? A 60. Toda essa parte da ciência foi suprimida. Vamos ler, então, o que ele suprimiu, né? A inteligência humana expandiu suas poderosas concepções além dos limites do espaço e do tempo. Penetrou no domínio inacessível dos velhos tempos, sondou o mistério dos céus insondáveis e explicou o enigma da criação. Os estudos do homem permitiram que se elevasse até o conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. E se não foi dado olhar face a face a causa primeira, ao menos foi dado chegar à noção matemática da série das causas secundárias. Se a gente não viu Deus, a gente conseguiu compreender, né, Deus através de outras causas que o sucedem. O homem deixou os pré-julgamentos da antiga escola e das teorias especulativas e passa a utilizar o método experimental, o único verdadeiro, posto em prática nas ciências naturais. Estuda a natureza em seus aspectos gerais e fundamentais, o universo que é entendido como um todo, regulado por regras ou leis de origem natural, mantendo-se no campo da observação, cultivando-a com atenção e inteligência. Você tem aqui, acho que é Copérnico, né? Galileu e Mesmer. A natureza é agora um livro de fácil acesso às pesquisas do homem. Isso é Galileu falando, né? Você imagina hoje em dia. Naquela época de Galileu ele já falava isso. Hoje facilitou um monte, né? Os Hubbles da vida e tudo mais. Agora
vão construir um telescópio na Lua, né? O próximo projeto é esse, né? Telescópio na Lua, para a gente olhar mais fundo ainda no universo. E lá no final tem uma cadeirinha com um velhinho sentado. Quando você olhar lá no final, vai aparecer um velhinho sentado lá. Inicialmente é só um ponto branco, e depois você vai chegando, aí você vai ver que ele está tomando uma Coca-Cola, inclusive, e vendo o jogo do Flamengo. Já disse para vocês, né? Mas tudo bem. Cadeira de balanço. Vocês terão a prova definitiva disso quando o telescópio foi implantado na Lua. O homem acreditou abranger com seu olhar a extensão universal, quando apenas pode contemplar a região que habita, crê estudar as leis da natureza inteira, mas suas percepções se limitam às forças em volta dele. O universo incomensurável nos rodeia por todas as partes, ostentando para além dos céus riquezas desconhecidas, pondo em ação forças inapreciáveis, desenvolvendo modos de existência inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor e a vida. Bom, explica tudo, né? Por que eles cortaram tudo isso daí, né? Naquela época. É ciência pura e só depende do homem, né? Não precisa de ninguém para explicar para a gente isso. A gente mesmo vai descobrindo as coisas. O homem é como uma criança, suscetível de enganar-se a cada palavra, de tal modo que, longe de preferir ou pretender interpretar a obra de maneira doutoral, deve se contentar em estudar humildemente, página por página, linha por linha. Aqui é o final já. Considerações morais. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos só tivemos o antigozo, pois só poderemos compreender em toda a sua plenitude conforme nossa perfectibilidade futura. É belo ter reconhecido a insignificância da Terra na hierarquia dos mundos e ter abatido a presunção humana ante a grandeza absoluta. Habituados como estamos a julgar as coisas segundo nossa pobre e pequena morada, imaginamos que a natureza só pode e deve agir nos outros mundos dentro das regras que temos reconhecido na Terra. É nesse ponto que devemos reformular nosso modo de pensar. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do globo e sobre uma das produções de nossa natureza, e reconheceis aí a prova de uma variedade infinita. Quer dizer, está do nosso lado aqui, né? É só a gente olhar aí os animais, as plantas, que a gente vai ver a variedade que existe, né? Isso aqui do nosso lado. Imagina em outros mundos, né? Como é que isso multiplica. Olha o exemplo em cima de flores, né? Plantas floridas. A natureza toda poderosa, age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é única em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Assim como nenhum rosto de homem é igual ao outro, em todo gênero humano também uma diversidade prodigiosa tem sido espalhada pelas moradas etéreas, que flutuam no espaço sideral. Isso é Galileu falando, hein? O espírito de Galileu. Não se deve concluir que os milhões de mundos que vagueiam no espaço... Ô, Satiro. Oi. Eu fiquei em dúvida sobre uma coisa aqui. No inicinho, isso que você está dizendo, né? No inicinho aqui do capítulo de Oronografia, fala mesmo, né? Que foi Galileu, enfim.
que trouxe alguns textos na Revista Espírita e tudo mais. Mas essas considerações morais, ele está fechando o capítulo. Eu penso que talvez isso aqui, eu não sei, isso aqui pode ser a conclusão que Kardec tirou desses estudos que Galileu trouxe, sabe? Pode ter sido algum estudo, uma livre discussão, livre debate que ele fez na Revista Espírita, porque essas considerações morais aqui é bem o fechamento. Eu tenho assim, é uma dúvida minha, né? Isso é uma especulação minha. Será que essas considerações morais não foi um fechamento de Kardec? Elas estão nos artigos de Galileu. Eu li os artigos faz uns 2 meses. Essa parte da consideração moral? Galileu. Que não é só uma coisa de Kardec, né? É uma coisa dos espíritos. Então, ele reproduz aqui uma parte das considerações morais no final. No final, ele fala um pouco sobre isso. Mas então... É a Revista Espírita de 62 e 63, né? Ele dá uma pincelada nisso. Né? Ele dá uma pincelada. Tá bem a carinha de Kardec aqui, nesse 64. A gente verifica depois. Vamos verificar nos artigos, que são 2 artigos que ele fala sobre isso. Que não são de Kardec, né? São do médium Camille Flammarion, que na época tinha... Normalmente, eles usam outra fonte, né? Quando é comentário do Kardec. Aqui, eu não sei, eu não estou vendo o livro também, né? Eu não tenho essa de fonte aqui. Então, mas, normalmente, quando é o Kardec que fala, é outra fonte. Então, isso... Acho que a gente tem que verificar isso na Revista Espírita. Lá deve ter isso daí. E é até fácil, né? Pelo PDF a gente procura. Uhum. Só procurar pelo PDF, chegar no ponto e olhar em volta. Isso. Então, vamos lá. Não se deve concluir que os milhões de milhões de mundos que vagueiam no espaço sejam semelhantes a este no qual habitam. Eles diferem segundo as diversas condições que lhes foram atribuídas e conforme seus respectivos papéis no cenário universal. Acabou. Isso, né? Esse considerações morais aqui, o item 62, é bem assim, uma ideia-chave, né? Que ele está tirando desse mundo do infinitamente grande. Você falou aí antes. Como que a gente vai se considerar? Como que você pode continuar, né? Nós, na posição, às vezes, de arrogância que a gente tem, quando a gente começa a conhecer planeta, sistema, galáxia, sóis, e assim vai. E a gente começa a entender que a gente é parte de alguma coisa muitíssimo grandiosa que foge ao nosso entendimento, né? Pode ser um passo para a gente tentar desenvolver essa virtude da humildade, que é difícil. É bem isso mesmo, né? A gente começar a ver o quanto a gente não sabe e o quanto a gente está aprendendo, né? Tem uma história curiosa, eu não sei se vocês conhecem quando Eurípides Barçanufo abriu uma escola, ele teve uma visão de um espírito que disse para ele fazer uma escola e uma das disciplinas seria astronomia, que era para ele ensinar astronomia. Por causa justamente disso, porque a astronomia ajudaria a desenvolver a virtude da humildade nos alunos. Que interessante. Legal, né? Na verdade, toda a ciência mostra isso para a gente, né? Tanto o infinitamente pequeno quanto o infinitamente grande. Sim. Então, é através da ciência que o homem reconhece. E é através do conhecimento da ciência, a gente tem que lembrar disso. É o conhecimento que eleva a nossa moral. Então, tem muita coisa para a gente conhecer? Tem. Então, nossa moral tem muita coisa para evoluir ainda, entendeu? A gente tem muita coisa para aprender e depois tem muita coisa para evoluir, mais coisa para aprender e mais coisa para evoluir.
né? Quer dizer, para a gente parar com essa presunção de que a gente sabe tudo, de que a gente conhece tudo, que a gente não sabe absolutamente quase nada, uma ínfima parte, né? Que a gente vive numa ínfima parte, conhece muito pouca coisa, a variedade é infinitamente maior do que a gente conhece, por maior que ela seja, né? Por mais que você veja milhares de flores, né? Você não viu nada perto do que existe em outros mundos por aí afora. Mas esse mundo do infinitamente grande, ele dá uma perspectiva para a gente, assim, incrível, né? Porque toda ciência, conhecimento, ele enriquece. Mas o infinitamente pequeno, ainda assim, traz muitas... enfim, faz a gente desenvolver o nosso pensamento e tudo mais, o raciocínio. Mas o infinitamente grande é uma coisa assim que, eu não sei, acho que a vastidão dá essa perspectiva para a gente de nós como pequenos, né? Nós, seres humanos, como grãos de areia. Grãos de areia. Né? Deveria atingir a nossa humildade, né? Obrigar a gente a ficar quietinho e olhar um pouco mais com cuidado para as coisas, né? Porque muita coisa a gente tem que estar vendo. Eu acho esse capítulo bem legal, entendeu? Ele mostra essa grandeza de Deus e ele é uma bela apresentação sobre o quanto a gente tem ainda para aprender e para evoluir moralmente, né? Eu nunca lembro... Oi, fala, Marlúcia. Eu estava comparando aqui a anterior, né, essa que tem um comentário do Herculano Pires. Aí no finalzinho, aliás, todo esse final aqui foi totalmente retirado, né? Depois, se vocês quiserem comparar, a anterior ela para aqui no número 61, não tem esse final aí que você estava lendo. Justamente, que é a parte da moral. Ele tudo. É a parte nessa parte daí do desenvolvimento humano. Então ele tira tudo. E aqui no finalzinho tem uma nota do Herculano Pires. Posso ler? Pode, por favor. Ele diz aqui: fazem-se críticas indevidas a Kardec no tocante à teoria da Lua, mas este capítulo foi tirado de comunicações de Galileu, dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através da psicografia do astrônomo Camille Flammarion. Kardec adverte tratar-se apenas de uma teoria que, embora original e com aspecto científico, ainda não fora confirmada. Registra-a por ser a única, na época, a dar uma possível explicação do fenômeno de rotação lunar. Seu critério é justo e não implica endosso de sua parte a essa ideia errônea. As comunicações mediúnicas, mormente sobre questões científicas, não podem ser aceitas sem comprovações. Os espíritos são homens desencarnados e estão muitas vezes apegados a teorias que elaboraram na vida terrena. O mesmo se dá com a teoria da incrustação para a formação da Terra, hoje evidentemente absurda, mas na época aceita por muitos estudiosos. Kardec as menciona como informação sobre as ideias da época, mas sem admiti-las como comprovadas. José Herculano Pires. Isso. É o que a gente falou no começo, né? E que toda a parte de ciência, esse capítulo anterior, esse capítulo, os próximos até o 9, toda essa parte de ciência. Se você quiser entender um pouco melhor, o pessoal indicou alguns vídeos que a gente botou lá no grupo. Tem aquela série do Cosmos, né? Aquela série é impressionante, não sei se vocês lembram, quando foi lançada em 80 e poucos, até hoje é impressionante aquela série. Você vê as dimensões do cosmos, né? Foi Carl Sagan, que narra, né? Já falecido Carl Sagan, recentemente, desencarnado. Então, assim, é muito grandioso as dimensões, como foi feito, o tempo que isso existe. Tem galáxias que são muito mais antigas que a nossa. Estão a distâncias incomensuráveis, que a gente não consegue nem imaginar. Então, aí a gente começa a ter uma ideia da dimensão. E sim, a ciência evolui. Como a ciência do homem evolui, o que está escrito na obra de Kardec não deve ser atribuído aos espíritos.
né? No sentido de saberem tudo, mas no sentido de que eles têm a limitação do que eles sabem na época. Eles encarnaram e trouxeram de volta o conhecimento que eles sabem, né? Ou que nós compreenderíamos em alguns casos, né? Não trazem nada mais do que isso, nunca trazem nada mais que isso. Parar com esse negócio de achar que toda a Gênese foi escrita por Espírito. Não foi, né? Esse é um exemplo de um capítulo que veio de um espírito de Galileu, mas tem outros capítulos que foram tirados do conhecimento de ciência do Kardec, que era um bom conhecimento para a época, mas que para hoje está tudo ultrapassado, entendeu? Está tudo diferente em vários aspectos, né? Então isso não é de se espantar. E Kardec não disse que não seria superado, muito pelo contrário, ele nos avisou que seria superado esse conhecimento. A gente tem que lembrar que esses livros foram editados no século passado e que nós estamos conhecendo, lendo, estudando a título de conhecimento histórico também, né? Para saber o que aconteceu e como aconteceu todo o conhecimento dentro da doutrina. Não é para tomar como verdade para hoje, porque Kardec disse, né? O dia que a ciência comprovar que nós estamos errados, quem muda é o Espiritismo. Né? Então, eu acho que um ponto de compreensão importante para mim, eu tenho essa visão muito clara, é o seguinte, você vê, se de Kardec para cá, que são 150 anos, a gente deu esse salto na ciência, a gente acha que foi um salto, né? E aí a nossa evolução está tentando acompanhar, né? Porque a gente hoje é mais evoluído em ciência, se a gente acompanha a velocidade de evolução, a gente provavelmente estaria muito à frente. E aí a gente tem que lembrar daquilo que eu falei, eu procuro não esquecer isso. Nos próximos 150 anos, a gente vai estar o quê? Navegando o buraco de minhoca, por exemplo. E daí eu vou estar indo para o outro lado do cosmos, não é nem do universo, nem da Via Láctea, do cosmos. Para mundos completamente diferentes daqui a 150 anos. E esse conhecimento todo, é aquilo que eu falei, é a base, como a gente aprende na teoria moral espírita, o conhecimento é a base para a evolução moral. Então, a gente tem muita coisa ainda para evoluir, entendeu? Muita coisa para evoluir. Assim, a gente está no início. Qual é a parte que fala? Eu nunca lembro, sou bom de memória, mas como é que é, Lucas, a parte que fala de que a gente está na gestação, né? Na gestação do mundo. Quer dizer, deve estar no primeiro mês ainda, pelo jeito. Ainda faltam 8 meses para a gente nascer e depois tem toda uma vida. Ou seja, a gente está muito distante da evolução moral. E a gente... Na verdade, Kardec fala que nós já saímos da infância. A humanidade já saiu da infância. Mas tem um lugar que ele fala da gestação, não fala? Eu não me recordo, tem que pesquisar. Bom, acho que essa ideia de gestação tem a ver com a transição que a gente está vivenciando, que é do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. É no mundo, tá certo. Mas que cedo, na infância, tão distante para Bebel ainda, né? Satiro, tá só esclarecendo ainda para evoluir. Alguém perguntou sobre a autoria desses últimos itens aí das considerações morais. E está claro realmente que não é de autoria de Kardec. Né? Você achou aí, Lucas? Está lá na nota de rodapé do próprio Kardec, no início desse capítulo da Uranografia Geral, e a gente percebe também pela própria continuidade do estilo. Né? A linguagem, inclusive em primeira pessoa, falando como o astrônomo que está no mundo espiritual. Então, a gente percebe que ali não tem nenhuma dúvida que é a linguagem e é de autoria de Galileu mesmo. Não é de Kardec. Eu gravei que era tudo Galileu, porque quando eu li os artigos, eu vi muita coisa lá. Vale a pena. Satiro, você deixou de compartilhar a apresentação aí? Eu acho que é algum karma na minha vida, entendeu? Que eu estou há mais de 4 semanas pretendendo compartilhar. Hoje
Hoje, a primeira coisa que eu faço é compartilhar as 3 apresentações, a 5, a 6 e a 7. Eu vou compartilhar, que a 7 é do próximo capítulo, que a gente também faz. Ele está perguntando se você agora parou de fazer a apresentação, porque saiu da tela. Acabou. A apresentação acabou aqui. Não, eu vi que tinha alguns slides além daquele ali. Então a gente volta, sem problema. Inclusive, tem que parabenizar o trabalho de... Foi só a Juliana que fez essa apresentação, ficou muito boa, né? Para o que a gente precisa. A Juliana que fez, aperfeiçoou e ela tem feito esse material. A gente vai melhorar. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Boa noite. O que o Satiro falou a respeito da gestação, da moralidade, está no capítulo 9, Revelação do Globo, no item 14. Aí fala, porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Acho que era isso que você falou, né, Satiro? Então, é isso mesmo. No capítulo 9, item 14. Claro que o Lucas está um pouco à frente, ele já nasceu, já está ali para frente, né? Mas ela está fazendo xixi nas calças. Ela está fazendo xixi nas calças, Lucas. O Paulo, eu não vou dizer o que ele faz nas calças, não, porque é feio você falar dos outros, entendeu? Deixa eu abrir aqui. Na apresentação que eu tenho é 64. Será que comeu alguma coisa aqui? Deixa eu abrir a apresentação. Espera um minutinho. Eu tenho a apresentação original da Ju. Eu estou abrindo aqui. Vou lá para o último. Dificuldade. Pornografia. Pronto, abriu. É isso mesmo, Lucas. Tem mais alguma coisa? A gente vai na leitura, então. Acaba no 64, é isso? O último item é do capítulo 64, mas eu tive a impressão que ainda continuava com alguns slides. Não continua, não. Eu converti para o teste, mas veio tudo. Não houve nenhuma interrupção, não. Tá bom. Apresentação. Lá na que eu tenho da Ju. Interessante esse livro, né? Que ao mesmo tempo que tem posições científicas que hoje estão desatualizadas, que eram discussões da ciência da época, por outro lado, tem conclusões as mais avançadas do espiritismo, né? Com relação à questão do mundo moral, com relação à psicologia, e que são conclusões que, né, Kardec tinha chegado já no estágio em que ele já estava com diversas opiniões bastante amadurecidas, ao ponto dele dizer que as bases da doutrina estavam formadas. Então, parece parece até que conflita, né? Mas é porque com o desfazimento da estrutura do espiritismo, o desfazimento da organização, do método que aconteceu com o golpe, tudo isso veio abaixo e a doutrina ficou como que paralisada, congelada no tempo, né? Pela impossibilidade de progredir, pela falta dos meios necessários que ele tinha na época e que ele queria que continuassem, né? Sob a forma de uma direção coletiva que, infelizmente, nunca aconteceu. Justamente. Não. Será que através de alguma federação a gente consiga uma hora reorganizar isso? Reunir esses diversos centros debaixo de um mesmo foco? Ô Pedro, eu vou te explicar o tamanho do trabalho. É nós na fita, entendeu? Então, quer continuar com a pergunta?
Para saber o tem que começar, nós né? na fita. Então, Mas, não tira o gol fora, não. É feio fazer isso. Começar a estudar e trabalhar. Estamos aí para isso. Os espíritos só puderam se comunicar através dos vários grupos quando as pessoas estavam preparadas, a sociedade estava culturalmente preparada, né? As ideias espiritualistas estavam em voga e as pessoas estavam estudando. A gente está falando aqui de Paris, no século XIX, onde vários grupos de pessoas eminentes, né, em seus campos de estudo, permitiam que aquelas condições se fizessem favoráveis. Então, a gente precisa restabelecer isso através do esforço de estudo nosso, né, e que, em algum momento, eu acho que os espíritos vão ter essa condição. Não sei se cabe a gente fazer isso nesse momento, mas cabe a nós trabalhar nesse sentido. Isso é um fato. Preparar o terreno. Então, temos que estudar não só a nossa ciência, mas temos que recuperar toda essa moral perdida, que é todo um conhecimento da época do espiritualismo racional, ou seja, é uma outra ciência que a gente abandonou, não viveu, não vive, né, em lugar nenhum da nossa sociedade. Temos que passar a fazer as coisas diferentes, pensar diferente, para a gente obter uma evolução, para a gente conseguir chegar numa condição onde a gente retome tudo isso, né? Não é muito mais do que apenas ler Kardec, né? A gente, nas últimas décadas, ser espírita era ler Kardec e ler livros psicografados e pegar livros de pesquisadores de fenômenos. E agora a gente está vendo que é muito mais do que isso. A gente precisa compreender de novo o magnetismo animal, a psicologia espiritualista, o espiritualismo racional, e assim a gente vai ter as bases fortes daquilo que permitiu realmente que o espiritismo surgisse. Essas doutrinas são mais importantes até do que o estudo dos fenômenos. Kardec estabeleceu bases muito fortes com relação à questão do fenômeno, porque ele tinha o magnetismo como base, e com relação à teoria moral, porque ele tinha a psicologia experimental, ele tinha o espiritualismo racional, ele tinha a moral do dever estabelecida e que as pessoas ali daquele período tinham sido educadas de acordo com essa moral, e por isso foi muito mais fácil compreender. Então é isso que a gente tem que recompor, isso que se chama de as bases do espiritismo, né? Esses fundamentos que a gente com certeza vai ter condições de retomar nos próximos anos. Já estamos fazendo isso, né? Não, e Lucas, vendo essa obra nova de vocês, o Nem Céu nem Inferno, para mim ficou claro uma coisa que eu estava vendo o Paulo falar ultimamente, né? Mas está ficando claro, né? Estou lendo ainda. A gente não está só recuperando a teoria de Kardec, que veio lá de trás, que foi perdida, foi apagada. A gente está recuperando também a organização de todo o movimento espírita, já para responder um pouco para o Pedro. Como é que a gente pode se organizar, que também tem essas bases por trás, né? E o método. É esse que é o que você perguntou aí. Quando é que a gente vai retomar o método? Então, retomar o método não é ter reuniões mediúnicas. Retomar o método é a gente ter toda essa construção sendo encaminhada. E primeiro, eu acredito que o primeiro esforço nosso é restabelecer a teoria. Mas a gente tem que trabalhar a organização também, para um dia a gente ter condição de começar a reclamar o método, pegar de volta o que foi tirado da gente. Entendeu? E outra base, Satiro, que é muito interessante, que torna uma das condições favoráveis, é que a moral autônoma ela está ressurgindo com força dentro do espiritismo. É um movimento irresistível que está acontecendo por esses estudos, né, capitaneados por Paulo, e ela não está somente no espiritismo. A autonomia ela
já ressurgiu na pedagogia, na psicologia, na gestão de pessoas, né? A gente vê algumas iniciativas em outros setores da vida cultural, né? Às vezes até na imprensa. São debates que estão se fazendo, e agora, quando alguém compara as duas formas de interpretar a vida, interpretar as relações humanas, a ideia da autonomia ela é muito mais receptiva. Então, se a gente consegue pegar esse movimento e traduzir para algo que seja claro, objetivo, são justamente as sínteses que vêm sendo feitas, aí a gente vai conseguir avançar com maior facilidade, né? O Espiritismo, então, ele não vai navegar contra a sociedade, né? E aí a gente tem que estar atento para as ameaças que vêm dos adversários do Espiritismo. E esses adversários são justamente o dogmatismo e o materialismo, que sempre viram na liberdade uma ameaça, né? Então a gente tem que estar atento para que isso realmente quem se posiciona contra a doutrina são essas ideias que são contrárias, são as ideias do velho mundo. Mas as coisas vão caminhando e a gente vai trabalhando, né? Vamos fazer a nossa parte. Ô, Lucas, fazer a nossa parte. Mas você percebe pelo seu trabalho que está crescendo esse movimento de interesse por essa visão resgatada da doutrina espírita? Sim, sem dúvida. O interesse é gigante. As pessoas vêm nos procurar. É uma questão até de, como dizia Kardec, né? As pessoas vão percebendo que essa forma de pensar o mundo está nos seus próprios interesses. A pessoa quer se libertar de sofrimentos, a pessoa quer meios para encontrar ou cultivar a felicidade, os sentimentos de felicidade. E isso está presente nas gerações que estão surgindo, os jovens, e em contato com lideranças espíritas do exterior, a gente vai percebendo também que é a demanda deles, porque eles não aceitam mais o dogmatismo, né? Eles têm lá o problema da heteronomia materialista, né, que a gente ainda vai trabalhar sobre isso. Mas quando eles compreendem que o Espiritismo não está trazendo a proposta das religiões ancestrais, que é mais do que proposta, é imposta, né? Eles, então, eles compreendem que é muito mais fácil levar essas ideias do Espiritismo para os estrangeiros que estão buscando alternativas aos desafios, né? As ideias que estão hoje em vigor. Então, eles veem o Espiritismo como uma terceira via, que é muito mais fácil de ser aceita, ou não estar comprometida com esses pensamentos atrasados. Então, esse é um movimento geral na sociedade, né? A gente está falando não só da percepção, da nossa opinião, a gente está falando também do que está na evolução do pensamento, né? Você vê que o próprio... na própria academia, embora tenha um domínio materialista, mas você vê, por exemplo, na área de pedagogia, é uma coisa dominante hoje, por exemplo, através de Piaget, de Paulo Freire, que escreveu a Pedagogia da Autonomia, né? Então, isso é um movimento irresistível, porque é o progresso, esse progresso ele não retrocede, né? A psicologia também, né? Na psicologia ainda está começando, mas termina sendo inevitável. Então, claro que haverá percalços aí no caminho, porque a autonomia ela incomoda os interesses das pessoas que se beneficiam das estruturas de poder. E é por isso que a gente não pode, né, ser inocente de que as coisas vão acontecer, vão se estabelecer sem lutas, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Toda ideia nova incomoda. Então, por isso que cabe a nós. Oi, Pedro. Eu vejo essa retomada mais próxima, ou mais facilitada, como você mesmo disse, no exterior, vendo, por exemplo, os americanos, abstraindo o fato de tudo ser dinheiro, mas a percepção, o conceito é mais puro lá do que aqui. Está muito contaminado pelo sincretismo, né?
Então, quando eles falam, às vezes, eles estão muito mais próximo do que falava Kardec, do que a gente fala aqui, como, em termos gerais, como movimento espírita no Brasil. O americano ele é muito marcado pela ideia do materialismo, que é a ideia da competição, né, que é a heteronomia materialista. Então, para eles sempre veem lá quem é o vencedor, quem é o perdedor, só que isso leva ao sofrimento, né? O americano, tem muita gente que sofre com isso por não se encaixar nos padrões. Então, a gente tem visto iniciativas lá também, dentro de Harvard, dentro das universidades de um modo geral, né? Tem um trabalho que eu vou recomendar a vocês aí assistirem, que não conhece ainda, Brené Brown, uma pesquisadora americana que está até no Netflix, aí no YouTube, e ela, através de pesquisas, chegou à realidade da moral autônoma, né? Falando assim, bem grosso modo. Então, e ela está sendo assim muito bem comentada, está vendendo bastante lá best-sellers que já vieram para o Brasil. Mas, gente, isso aqui está parecendo uma live, né, de entrevista. Mas é bom a gente trocar essas ideias. Pode escrever isso no chat? Essa sua sugestão? Pode escrever no chat? Tá, vou escrever agora. Pronto. Isso aí, gente. É bom estudar aí eu tenho uma sugestão também, não sei se vocês todos já têm acesso àquelas cartas de Kardec, que estão sendo disponibilizadas no site da Universidade Federal, lá de Minas, Universidade Federal... Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. E aí a gente vê como que Kardec, de fato, vivenciou todos aqueles ensinamentos. E todo aquele estudo que ele fazia, ele aplicava efetivamente na vida dele. Então, a gente vê Kardec sendo disponível, porque ele recebia centenas até, eu diria, de cartas, e era disponível para responder, para atender, para orientar. Muita gente pedia para ele orientação, como que eu começo? Eu quero fazer um grupo de estudo, e aí? E agora? Pela filantropia, que ele também fazia, pela generosidade, né, que ele tinha, pela disciplina, porque quando ele vê alguém tomando um caminho que não é tão legal, não é simplesmente aquela coisa, eu sou bonzinho com todo mundo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Aquele oba-oba. A gente tem uma ideia um pouquinho errada sobre ser bom, porque ser bom é a gente oferecer para a pessoa o que ela precisa, né? Não necessariamente o que ela quer. Então, algumas pessoas também que às vezes apresentavam ideias que atrapalhavam mesmo o curso da construção da doutrina espírita, às vezes ele se afastava da pessoa, ou ele cortava a pessoa. Então, assim, ele era muito focado, né, na missão que ele tinha, e ele vivenciava muito a noção de fraternidade, de solidariedade, a noção do conjunto, da comunidade em que ele estava ali inserido. Então, pelas cartas ali, a gente vê que ele foi uma pessoa muito humana. Às vezes a gente tem um pouquinho daquela ideia, assim, daquela pessoa fria, distante, aquele estudioso, de certa forma, um pouco isolado, né, entre ali os acadêmicos que ele acabou atraindo, entre aquelas pessoas que integravam os grupos de estudo. Kardec foi muito mais do que o que a gente imagina. Eu estou vendo pelas cartas agora. Esse material está enriquecendo muito, assim, a biografia dele. Bem legal mesmo. E acho que é por aí. Lucas, a gente, como espírita, a gente tem que lutar para vivenciar o que a gente aprende, né? Porque se a gente ficar só no proselitismo, esse trabalho todo tende a se perder. Lucas, deixa eu só fazer uma pergunta, fugindo um pouco do tema. E fotos novas de Kardec? Foi você que viu lá? Você fotografou? Tem disponível? Vai ter? Não, com relação a fotos novas, não tem muita novidade em relação ao que já tinha disponível aí, não.
o que me lembrou aí, o que Silvia falou, é que a gente está um pouco mudando de assunto aqui, mas é porque já terminou o capítulo de hoje, né, Satiro? Vamos encerrar para a gente continuar o papo mais um pouco. Alguém tem uma oração de encerramento, por favor? O voluntário aí, por favor. Eu posso fazer. Então faz. Vamos lá, né, gente? Vamos fechar os olhos agora. Entrar em contato com os bons espíritos. Elevar os pensamentos a Deus. Agradecendo essa grande oportunidade de aprendermos mais sobre a doutrina espírita, sobre o universo, sobre nós mesmos, nessa impressionante jornada repleta de surpresas, de aprendizados, em que nós somos fatalmente destinados à felicidade. Que assim seja.